Sejam todos bem-vindos ao canal Doxa e Episteme. Hoje trazemos mais um episódio da série Filosofando em Casa, com o tema Como transmitir ideias num mundo tão agitado. Aristóteles nasceu em meados de 384 a.C., no antigo reino grego da Macedônia, onde seu pai era médico real. Ele cresceu e se tornou o filósofo mais influente que já existiu, com apelidos modestos como o Mestre ou simplesmente o Filósofo. Uma de suas maiores realizações foi ser o tutor de Alexandre, o Grande, que pouco depois de receber suas orientações, saiu numa jornada para conquistar todo o mundo conhecido. Aristóteles estudou em Atenas, trabalhou vários anos com Platão e depois seguiu o próprio caminho. Fundou um centro de pesquisa e ensino chamado Liceu. As escolas secundárias francesas, chamadas de lycées, receberam o nome em homenagem a esse empreendimento. Ele gostava de andar enquanto ensinava e discutia ideias. Seus seguidores eram então conhecidos como peripatéticos, errantes. Seus vários livros são, na verdade, anotações de aulas. Aristóteles era fascinado pelo modo como as coisas funcionam, como um embrião de galinha se desenvolve dentro do ovo, como a lula se reproduz, por que uma planta cresce bem num lugar, mas não em outro, e o mais importante, o que faz a vida humana e a sociedade como um todo correrem bem? Para Aristóteles, a filosofia tratava da sabedoria prática. Eis 4 grandes questões filosóficas a que respondeu. O que torna as pessoas felizes? Em Ética, a Nicômaco, que recebeu esse nome porque foi organizado por seu filho Nicômaco, Aristóteles se entregou à tarefa de identificar os fatores que levavam as pessoas a terem uma vida boa ou não. Ele sugeriu que todas as pessoas boas e bem-sucedidas têm virtudes bem definidas e propôs que deveríamos nos aperfeiçoar em identificar essas virtudes para podermos cultivá-las em nós e honrá-las nos outros. Aristóteles também observou que toda virtude parece estar bem no meio entre 2 vícios, ocupando o meio termo entre 2 extremos de caráter. Por exemplo, no 4º livro de sua Ética, sob o título encantador de Virtudes e Vícios Conversacionais, Aristóteles examina de que modo as pessoas são melhores ou piores ao conversarem umas com as outras. Aristóteles reconhecia que saber manter uma boa conversa é um dos ingredientes principais da vida boa. Alguns erram por lhes faltar um senso de humor sutil. Esse é o chato, inútil para qualquer espécie de intercâmbio social, pois em nada contribui e em tudo acha razão para se ofender. Mas outros levam o humor ao excesso. O bufão não consegue resistir a uma piada, e não poupa a si mesmo e aos outros, dizendo coisas que um homem de tato jamais sonharia falar. Assim, o virtuoso é quem fica no meio termo, alguém que é espirituoso, mas tem tato. Num exame fascinante de personalidades e comportamentos, Aristóteles analisa a deficiência, o excesso e o meio termo em relação a uma série de virtudes. Não podemos mudar nosso comportamento de uma hora para outra em nenhuma dessas áreas, mas a mudança é possível com o tempo. O bem moral, diz Aristóteles, é um resultado do hábito. Exige tempo, prática, incentivo. Assim, Aristóteles acha que uma pessoa a quem faltam virtudes deveria ser considerada desafortunada, não perversa. Ela não precisa passar por descomposturas nem ser jogada na prisão, mas encontrar professores melhores e ter mais orientação. Para que serve a arte? Na época de Aristóteles, a arte campeã de público era a tragédia. Os atenienses assistiam a peças violentas em festivais que eram realizados em imensos teatros ao ar livre. Ésquilo, Eurípides e Sófocles eram nomes conhecidos por todos. Aristóteles escreveu um manual sobre como criar boas peças, a Poética. Esse livro está repleto de ótimas dicas. Por exemplo, ao escrever uma peça, não podemos esquecer de incluir peripécias, mudanças da fortuna nas quais, para o herói, a situação passa de ótima a horrível, nem da anagnórise, o momento da revelação dramática em que o herói de repente reconhece que sua vida está indo por um caminho muito errado e que é, de fato, uma catástrofe. Mas para que realmente serve a tragédia? Por que razão uma comunidade inteira se reúne para assistir às coisas horríveis que acontecem aos protagonistas? Édipo, na peça de Sófocles, mata o próprio pai sem querer, se casa com a mãe, descobre que fez tudo isso e arranca os olhos por remorso e desespero. A resposta de Aristóteles é a catarse, um tipo de purificação. A gente se livra de algo ruim. Nesse caso,
purificação das emoções, especificamente de nossa confusão em torno dos sentimentos de medo e piedade. Costumamos encontrar problemas nessa área. Temos o coração duro, não demonstramos piedade quando ela é merecida e tendemos a exagerar o medo ou a não ficar suficientemente amedrontados. A tragédia nos lembra que coisas terríveis podem acontecer a pessoas decentes, inclusive a nós. Uma pequena falha pode representar a destruição de uma vida inteira. Portanto, deveríamos ter mais piedade e compaixão daqueles que cometem ações desastrosas. Precisamos reaprender coletiva e regularmente essas verdades fundamentais. A tarefa da arte, do ponto de vista de Aristóteles, é fazer as verdades profundas da vida permanecerem vivas em nossa mente. Nos livros 8 e 9 da Ética a Nicômaco, Aristóteles identifica 3 tipos de amizade. Há aquela que surge quando as pessoas estão buscando diversão e seu principal interesse é o próprio prazer e a oportunidade do momento que o outro oferece. Também há amizades que, na verdade, são contatos estratégicos, em que as pessoas têm prazer com a companhia do outro apenas na medida em que têm esperança de se aproveitar disso. E há o amigo verdadeiro. Não é alguém que simplesmente se parece com você. É alguém que não é você, mas com quem você se preocupa tanto quanto se preocupa consigo mesmo. As tristezas do verdadeiro amigo são suas. As alegrias dele são suas. Isso deixa você mais vulnerável, caso algo aconteça a essa pessoa. Mas também é imensamente fortalecedor. Você se alivia da pequenez de seus próprios pensamentos e preocupações e se expande em direção à vida do outro. Juntos vocês ficam maiores, mais inteligentes, mais resilientes, mais justos. Vocês compartilham as virtudes e anulam os defeitos um do outro. A amizade nos ensina o que devemos ser. De forma praticamente literal, é a melhor parte da vida. Como transmitir ideias num mundo tão agitado? Como muita gente, Aristóteles se espantava com o fato de que o melhor argumento nem sempre vence o debate nem ganha apoio popular. Ele queria saber por que isso acontece e o que fazer para resolver. Para tal, teve muitas oportunidades de observação. Em Atenas, muitas decisões eram tomadas em assembleias públicas, geralmente na Ágora, a praça da cidade, e os oradores competiam entre si para influenciar a opinião popular. Aristóteles mostrou que plateias e indivíduos são influenciados por muitos fatores. É enlouquecedor e muita gente séria não suporta esse fato, por isso evita o espaço público e o debate popular. Aristóteles era mais ambicioso. Ele inventou o que até hoje chamamos de retórica, a arte de fazer os outros concordarem conosco. Ele queria que pessoas ponderadas, sérias e bem-intencionadas aprendessem a ser convincentes, a atingir aqueles que ainda não concordavam com elas. Ele aponta algumas questões atemporais. É preciso apaziguar o medo dos outros. É preciso ver o lado emocional da questão. O orgulho de alguém está em jogo, alguém está constrangido, e então contorná-lo. É preciso fazer graça, porque o tempo de atenção é curto, e talvez seja necessário usar exemplos e ilustrações para dar vida à sua posição. Somos alunos atentos de Aristóteles. Hoje, a filosofia não nos parece a mais prática das atividades, talvez porque, recentemente, não tenhamos dado atenção suficiente a este grande pensador. Por hoje é só. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Caso tenha gostado, deixe um like, assine o canal e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!